igreja, esclarecidas quanto às suas necessidades iniciais. Então você, voluntário, pode nos ajudar ligando para ela, por telefone mesmo, ou também através das redes sociais como WhatsApp, Facebook ou o que você achar melhor. O importante é que ela não se sinta esquecida. E no terceiro passo, o Ministério Elo encaminhará nosso visitante para o lugar solicitado. Precisamos cada vez mais de novos discipuladores. Se você é membro da igreja e quer se... Boa noite! Vamos ficar em pé. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo, Pai de amor, bendito Senhor. Jesus, nosso Salvador querido, amado das nossas almas. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em nós e no meio de nós. Nós declaramos, Senhor, a Ti, que esse culto, as nossas vidas, as nossas canções, os nossos movimentos, as nossas palmas, o nosso silêncio, os nossos pensamentos, todos dedicamos a Ti. Nessa noite Te entronizamos. Tu és, Senhor, o merecedor da glória na igreja. E por isso nós nos reunimos como igreja, para cumprir esse propósito do Teu povo, de Te adorar, de Te bendizer, de exaltar o Teu nome. Mas também o propósito de anunciar a Tua boa notícia. Anunciar as boas novas de salvação. Nós faremos isso também nessa noite. Nós queremos Te pedir que o Senhor encontre liberdade no meio de nós. Espírito Santo, convence todos nós do pecado, da justiça, do juízo. Que nenhum de nós saia daqui sem ter sido tocado por Ti, Santo Espírito. Que nenhum de nós saia daqui sozinho, caso tenha entrado assim. Mas saia acompanhado por Ti. Porque uma vez, Senhor, acompanhados por Ti, de Ti nós temos a companhia até o final dos tempos, por toda a eternidade. Vem nesse lugar, recebe a glória e fala conosco. É em Teu nome, Jesus, que nós pedimos. Amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está aí do seu lado. Sabe? Tua santidade é grande, Teu amor imensurável, Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou Teu. Tua santidade é grande, Teu amor imensurável, Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou Teu. Diga! Te adorarei, Te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, Te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Quantos aqui foram alcançados pelo amor de Deus?
Você pode dar um glória a Deus aí forte? Glória a Deus por Jesus. Graças a Deus. Em teus braços, Santo. Em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Então cante pra Ele. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, Santo. Te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Que amor é esse? Diga. Amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há do que o teu Jesus. Amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Aleluia! Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, nós cremos nele. O nosso Pai eterno, de tudo é criador, Deus poderoso. Pelo seu Santo Espírito, seu Filho enviou. Quem? Jesus Salvador. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Juiz das nações, advogado dos santos. Juiz e defensor, sofreu na cruz por mim, fui perdoado. Desceu as densas trevas, mas hoje em glória está. Onde, igreja? Nos altos. Eu creio, eu creio. Deus o Pai, eu creio.
profissão de fé. Diga. Eu creio em Deus, o Pai. Eu creio em Cristo, Filho. Eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus. Meu Cristo ressurreto ao céu me levará. Ó, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Eu creio em Deus, o Pai. Eu creio em Cristo, Filho. Eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus. Meu Cristo ressurreto ao céu me levará. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Você pode aplaudir esse Cristo? Continue dizendo assim. Eu creio na vida eterna, no virginal bebê e na comunhão dos santos, na igreja do Senhor, na ressurreição eu creio, quando Jesus voltar. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Ei, eu creio em Deus, o Pai. Eu creio em Cristo, Filho. Eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus. Meu Cristo ressurreto aos céus me levará. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Oh, sim, eu creio em seu nome, Cristo. Aleluia! Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: troca de fardo com Jesus hoje à noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Incomparável és, ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como o Senhor. Deu para lembrar, igreja? Bem antigo, vamos lá. Incomparável
olhos e cante assim. Ó. Incomparável és, ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como você. Última vez. De novo, diga pra ele. Incomparável és, não há outro igual. Ninguém jamais tocou assim em meu ser. Eu posso procurar eternamente, mas ninguém é como Senhor. Aleluia! Você pode sentar-se. Amém. Estamos aqui realmente experimentando isso, já temos experimentado em nossas vidas que realmente é incomparável. O amor do Senhor, só Ele pode realizar grandes coisas e Ele é o único a qual nós podemos servir e adorar. E aqui nós estamos para nos colocarmos diante do altar dEle, para estarmos clamando, colocando nossos pedidos de agradecimento, mas também nossos pedidos por necessidades. Essa semana faleceu o pastor Lincoln, da família Proença, e nós queremos estar lembrando da família enlutada. Pastor Lincoln foi uma bênção na minha vida, ele foi meu pastor, tempo de seminarista. Ele solicitou também, pediu a minha ordenação na época, e eu posso dizer que ele foi um grande homem de Deus, usado em minha vida, e por isso eu sou muito grato pela experiência que eu tive, a vivência com ele. Mas hoje ele já se encontra com o Senhor Jesus. E queremos lembrar da família enlutada, família Proença. Temos outros pedidos aqui, família Jane Bruning. Ela solicita, estão enlutados, faleceu o genro, e a gente quer estar lembrando deles também pelas dificuldades, pela batalha que eles estão vivenciando. Temos um outro pedido solicitado aqui pela Mari Ferreira, pelo Jonathan Pessoa. Ele está internado no Hospital Trabalhador, sofreu um acidente de moto. Então, uma situação muito grave, a família está desesperada, pedindo a oração, a direção e os cuidados do nosso Senhor. Com certeza aqui nós temos a caixa com muitos pedidos de oração. Não sei quais são os pedidos, mas Deus sabe, Deus já conhece. Com certeza também, assim, muitos dos que aqui estão nesta noite têm seus próprios pedidos, talvez por emprego, por outros motivos pessoais, e nós queremos colocar tudo isso diante do altar de Deus nesse momento. Queremos lembrar também da família Pastor Pascoal, a irmã Cleusa, pela sua saúde, queremos sempre estar intercedendo e cremos no poder da restauração também da saúde dela, e também Pastor Pascoal nas suas necessidades. Eu convido aqueles que puderem se ajoelhar, nós possamos nos ajoelhar e orar nesse momento. Pai Celestial, nós aqui estamos, em primeiro lugar, para adorar, para exaltar o Teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. E aqui nós estamos também para agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias que o Senhor já tem dado em nossas vidas. E quando aqui estamos, ó Deus, também para glorificar o nome do Senhor. Mas também estamos aqui colocando o nome dessas pessoas que citamos, família Proença, que está enlutado, que perdeu o pastor Lincoln, que já está com o Senhor. Também com a família Bruning, que perdeu o genro, que o Senhor possa estar visitando. Eu não conheço essa família, mas eles ligaram aqui na igreja pedindo para que estivéssemos intercedendo, para que o Teu Espírito Santo possa estar consolando, visitando também a cada um. Também esse pedido do Jonathan, que ele está lá no Hospital do Trabalhador, está num estado muito grave, a família está angustiada, desejoso de ver realmente uma restauração.
E nós cremos no poder do Senhor, que o Senhor possa ter liberdade e passear, visitar aquele coração, também toda a família que está ansioso. Assim também queremos colocar cada pessoa que aqui está nesta noite, também por aqueles que estão assistindo pela televisão, pela internet. Nós sabemos que muitos têm seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades, e pedimos que o Senhor possa ter liberdade de agir e passear entre eles com o Teu Espírito Santo, visitando, concedendo a cada um as suas necessidades. Da mesma forma, queremos lembrar da irmã Cleusa. Tu sabes quantas vezes temos já colocado aqui, temos clamado que o Senhor tenha misericórdia, visite ela ali na sua casa, também cuida do seu coração, também fortalece ela cada vez mais, e assim do pastor Pascoal, toda a família. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem um propósito, e o Senhor há de cumprir tudo aquilo conforme a Tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos colocar diante do Teu altar, e podemos clamar, porque sabemos que o Senhor é incomparável, o Senhor é o único, no qual nós podemos depositar as nossas vidas e depender do Senhor. Por isso, ó Deus, também pedimos que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, através da Tua palavra, que será depois trazida aos nossos corações, através do Teu servo, pastor Pascoal, que ele possa ser usado pelo Teu Espírito Santo para ministrar nos nossos corações. É isso que nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gritos, rumores de guerra, uma angústia sem fim. O que acontece com a terra? A natureza caminha ao fim. O homem perde a razão. Ganância, violência, prostituição. O mal vence o bem. Justiça não tem, muitos distantes de Deus. O amor não existe mais, filhos contra os pais. A frieza tomou conta do coração. O amor não existe mais, filhos contra os pais. A frieza tomou conta do coração. Pra onde fugir, pra onde correr, vira no socorrer. Salvação para a geração, onde estamos eu e você. Não temas, eis que logo vem o Senhor Jesus, aquele que morreu para te salvar. Não temas, eis que logo vem o Senhor Jesus, aquele que morreu para te salvar. Esteja preparado, voltarei para te buscar. Esteja preparado, voltarei para te buscar. Esteja preparado, voltarei para te buscar. Esteja preparado. Não temas, eis que logo vem o Senhor Jesus, aquele que morreu para te salvar. Jesus, aquele que morreu para te salvar.
Que bom. Esse aqui é um conjunto novo aqui na igreja, né? Tem nome já, não? Sem nome, viu? Mas que bênção, né? A gente vê o povo de Deus se unindo para adorar, expressar o louvor do seu coração. Esse é o momento quando a gente tem o privilégio de conhecer pessoas que nos visitam, né? Se você está nos visitando, por favor, fique em pé. A gente queria reconhecer você. Se você está visitando a nossa igreja, fica de pé, não é? Olha quanta gente boa aí. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo que está em pé aqui, tá? Sejam bem-vindos. E eu queria pedir aos irmãos tão próximos, vão lá, dá um abraço, diga assim, seja bem-vindo, viu? E eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente chega numa igreja, é tanta gente diferente, o lugar é diferente, e às vezes a gente fica meio sem graça, né? Mas eu quero dizer para você, não precisa ficar sem graça, porque essa é a casa do Pai. Essa não é a minha casa, nem a sua casa, é a casa do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai eterno, diz a Bíblia. E aí a gente está acolhido na casa do Pai, tá? Então sejam bem-vindos. A igreja tem uma lembrança para todos aqueles que nos visitam, para marcar a sua presença aqui. É uma coisa singela, simples, mas se você preencher um folderzinho que tem ali para a gente conhecer você, ali na saída tem o cantinho do visitante ali, você pode perguntar para qualquer introdutor, ele vai te mostrar, e você vai lá e pega o seu presente, tá? Então não vai embora sem pegar o seu presente, tá bom? É uma maneira da gente dizer, olha, obrigado por você estar aqui conosco. Nós temos aqui algumas informações importantes. Está chegando aquele congresso, não é? De empreendedorismo e ética. Eu acho que nós vamos ter quase 2.000 pessoas aqui, não é? Porque não somente pessoas da nossa igreja estão fazendo parte desse congresso, mas do Brasil inteiro. Então o último e-mail que eu recebi da coordenação geral, parece que já estava chegando perto desse número. Então, se você quer participar, ainda dá tempo. O congresso ele é de graça, tá? Mas nós estamos pedindo uma oferta de R$50, que não vai custear nada do congresso. As pessoas que vêm dar palestras aqui estão vindo de vários lugares diferentes, 2 de fora do Brasil. Eles estão custeando suas próprias despesas, tá? Eles estão dando de presente para a gente. E essa oferta de R$50 integralmente vai para os refugiados no Oriente Médio. Você já sabe da crise de refugiados do mundo todo. Um dos preletores é um homem, um empresário que abriu mão de tudo, está trabalhando com isso, e nós vamos dar essa oferta para ser levada para abençoar esses refugiados. Quando a gente vê o que é um campo de refugiado, olha, eu vou dizer, a gente fica com o coração apertado. E aí esse dinheiro realmente é insignificante diante do desafio, mas é a nossa semente, né? A nossa contribuição de fé. Nesse mesmo dia, que é o sábado, o sexta e sábado, 12 e 13, vai acontecer o congresso, você pode fazer a sua inscrição. Nesse dia 13 vai ter uma feijoada aqui, que vai servir o povo que está no congresso, tá? Mas ela não é exclusiva desse povo, nem todo mundo que está no congresso vai participar também da feijoada. Então, se você quiser vir aqui comer com a sua família, isso vai abençoar o ministério do Holy Hour, que vai estar levantando recursos para os seus projetos, e ele é feito pelos homens. Geralmente os homens são bons gourmets. Eu não sei se eles cozinham bem, mas comem muito bem. Não é verdade? Não é? E eles vão estar fazendo então essa feijoada custa R$30 por pessoa, e você pode participar dela então no sábado, dia 13 de agosto. Nós vamos ter uma viagem missionária. Quantos aqui já fizeram uma viagem missionária? Levanta a mão. Então quem fez, fala para a pessoa que está atrás, você precisa fazer, é uma bênção. Viagem missionária é quando a gente separa alguns dias da nossa vida e vai para um campo missionário, vai conhecer um missionário, vai ajudar no trabalho daquele missionário, e aí a gente vai ter uma dimensão do que significa a obra missionária. Porque às vezes a gente fala tanto de missões aqui na igreja,
mas a gente não tem a dimensão. Então eu gosto muito dessas viagens, porque quando o povo volta, ele começa a compartilhar uns com os outros o que é de fato a obra missionária. E todos os anos essa igreja faz uma viagem missionária para Moçambique, um dos campos que nós adotamos como igreja. E quem coordena essa viagem missionária é a irmã Edna Zilli. Acho que já faz uns 5 ou 6 anos ou mais até que ela coordena esse projeto. É um projeto muito bonito, porque cada grupo que vai traz as informações e durante um ano inteiro prepara aquilo que vai acontecer no próximo ano, mesmo que eles não estejam indo no próximo ano, mas eles ajudam a montar a estratégia. E a primeira reunião do grupo que deseja ir, não é, nessa viagem missionária, se você está pensando, quem sabe eu possa, a viagem vai acontecer nos dias 3 a 17 de outubro, tá? Então, se você acha que dá para tirar férias e ir para esse lugar, só que você vai trabalhar muito, viu? Pode ter certeza. Então, você pode participar de uma reunião de orientação, de tirar dúvidas e assim por diante, no dia 6 de agosto, aqui na igreja, às 17h30. Então, queria desafiar você, eu estou pensando, quem sabe eu possa ir, não é? Ou não posso ir esse ano, mas estou pensando para o ano que vem. Então, vai conversar com o grupo, vai entender como é que funciona, isso é bênção para a vida da gente. Às vezes você não pode ir, mas você pode apoiar quem está indo, pode ajudar no projeto. Tem projetos muito bonitos. Teve um projeto que nós fizemos algum tempo atrás, onde a gente recebeu um desafio, porque um dos sonhos lá em Moçambique é construir uma casa de alvenaria. Eles constroem uma casa, não é, de madeira trançada e barro, sem qualquer cobertura. Então, quando vem a época da chuva, você sabe o que acontece, né? A casa destrói todinha e tem que reconstruir de novo. E então ele fica pensando, puxa, um dia eu vou ter uma casa, né, que não vai ter que ser reconstruída todo ano. E aí o sonho era construir casas. E aí o desafio era como fazer tijolos baratos. E aí um grupo de 2 engenheiros aqui da igreja ficaram pesquisando, descobriram uma máquina que faz 1.500 blocos, usando terra e 10% de cimento e manual, sem nada de força, energia, tudo aqui no muque mesmo, tá? E aí eles compraram essa máquina, aí tinha que levar, mas como é que vai levar essa máquina? Desmontaram a máquina, reconstruíram de uma maneira que desse para desmontar direito, colocaram nas malas, viajaram só com aquela mochilinha de ombro assim, com a roupa de troca, foram lá, treinaram o pessoal, colocaram a máquina para funcionar e tem casa sendo construída lá, graças a Deus, né? No ano seguinte, eles receberam outro pedido, uma só não está dando conta, e eles fizeram a mesma coisa no segundo ano. Tem coisas lindas, que a gente usa os dons e os talentos que Deus colocou na mão da gente. Então, talvez você não possa ir, mas você vai ouvir lá alguma coisa e dizer assim, puxa, nisso aí eu posso ajudar, eu conheço isso, eu posso me informar melhor. Então, pensa nisso, é tempo da gente fazer a obra de missões, tá? Muitos de vocês estiveram aqui a semana passada, quando a gente ouviu o missionário falando, não é, das lutas, das dificuldades ali no Oriente Médio, e 2 coisas maravilhosas aconteceram. Primeiro, que a gente levantou uma oferta que foi uma semente de fé para aquele projeto, né, com as viúvas, com os órfãos lá naquela região. E eu quero dizer que a oferta que você nos ajudou a levantar chegou ao valor próximo de R$27 mil, né? Louvado seja Deus, né? A gente sabe que essa é a primeira ofertinha. Vários dos irmãos escreveram aí que querem contribuir mensalmente para esse projeto, e eu não tenho ainda esses valores que foram ali colocados, mas eu quero dizer, louvado seja Deus. Deus está começando, e a Bíblia diz, ninguém despreze o dia dos começos humildes, né? Mas tem uma segunda bênção que aconteceu. Essa semana eu recebi um telefonema de uma senhora cujos filhos são membros da nossa igreja, e ela é muçulmana, e ela esteve aqui, não é, domingo passado, e ficou impressionada com tudo que ouviu.
e disse: pastor, eu quero ajudar, o senhor me deixa ajudar? Eu falei: mas como é que a senhora quer ajudar? Eu quero ensinar árabe para aquele povo que queira ajudar de alguma maneira, né? E eu falei: tá bom, né? Então eu quero dizer que vai começar aqui na igreja um curso de árabe, tá? E esse curso é gratuito, ela está oferecendo de graça. Você não vai aprender a ler e escrever em árabe, porque você já viu a letrinha daquele negócio? Tenha misericórdia, é um negocinho assim, parece umas cobrinhas, né? Então ela disse: ó, não vai dar para ensinar a ler e escrever, mas a conversar um pouquinho em árabe vai dar, tá? E se alguém quiser ir para uma viagem missionária, vai ter pelo menos as noções básicas para a gente começar. E se no futuro vingar, a gente pode dar até o avançado, tá? Então, se você quiser fazer parte desse grupo aqui da igreja que vai começar a estudar árabe, se você é descendente, né? Tem muito aí descendente de libanês, de sírio, enfim, né? Aí, ó, aproveita a bênção, né? E dá uma turbinada aí na sua descendência. Se você tem esse interesse, eu fiquei de dar uma resposta para ela, se havia interesse da igreja, você preenche aí um contato seu, pode ser um telefone, um e-mail, o que você quiser, o seu nome, tá? E escreva assim: árabe, tá? E aí, ou coloca aqui no gasofilácio, ou lá na saída entrega na integração, porque eu vou reunir essas fichinhas, vou conversar com ela essa semana, e a gente vai marcar um encontro para conversar, tá bom? Ela vai marcar um encontro para conversar, e você já sabe pelo que eu estou orando, né? Já sabe? Já imagina um pouquinho, sim? Imagina, não é? Eu estou orando para Deus completar a obra no coração dessa mulher, não é? Porque aquele que começou a boa obra é aquele que vai terminar, não é? Não é por acaso que o coração está ardendo. Então a gente está junto nesse projeto e nesse propósito. Próxima informação que eu tenho para você é que agora, a partir desse mês de agosto, toda quarta-feira a gente vai estar trabalhando sobre o tema família. E esse vai ser uma campanha de oração e de estudo da palavra de Deus sobre a família. Então, se você quiser fazer parte dessa campanha, pastor Adoniran, onde é que está o pastor Adoniran? Adoniran, fica de pé, Adoniran. Eu ia mandar você subir na mesa, mas tudo bem, né? Porque ele é pequenininho. Ele que vai estar conduzindo essa campanha. Começa agora já essa semana, nessa quarta-feira. Tem uma revista que vai ser o devocionário da família. Então, se você quiser, está lá o nosso desafio para você começar a investir mais na sua família. Última informação. Nós estamos começando aqui um projeto chamado Projeto Recomeço. Treinar voluntários com a defesa civil. Nós temos vários irmãos que, quando surgem situações assim de calamidade, eles se oferecem para ir lá ajudar, a ir lá levar água, ajudar a reconstruir. Então não é um trabalho que seja toda semana. Quando surge uma situação dessa, um grupo de voluntários da nossa igreja vai lá para dizer: ó, nós estamos aqui para ajudar, para servir, tá? Só que a gente precisa treinar, né? E então a defesa civil vai estar aqui e vai estar orientando, ensinando a gente a como agir nesses momentos de crise. Se você quer ser um voluntário nessa área, então eu queria desafiar você a fazer esse curso. Ele é um curso pequeno, tá? Das 8 às 12 horas, do dia 20 de agosto. E você pode fazer a sua inscrição no stand da Ação Social. Quanta coisa boa, né? Não é? Tem mais uma. Não sai daqui hoje sem tomar um cafezinho lá no salão social. É um momento tão gostoso. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu estou indo lá na igreja, eu não conheço ninguém, eu entro e saio. Também você entra e sai e não fala com ninguém, né? Não é verdade? Então vai lá tomar um cafezinho, senta na mesa, né? Você vai sentar, outra pessoa vai sentar com você na mesa. E eu vou te dar uma dica, tá? De propósito, senta na mesa que já tem alguém, tá? Aí você vai sair daí conhecendo alguém, conversando com alguém. Ah, mas pastor, eu tenho vergonha. Que vergonha? Leva o teu cafezinho, senta lá. Olá, posso sentar aqui? Pronto, resolveu,
tá? Então, se você está nessa fase de integração, o almoço, o café, é aquele momento tão gostoso que a gente pode conhecer pessoas, né? Quem sabe já começar a descobrir uma célula e você fazer parte dessa célula. Então, hoje tem um cafezinho depois, tá? Vai lá no salão do social, é bênção, a gente é abençoado por Deus em tantas coisas, e ali também. 2 livrinhos que eu queria indicar para você. O primeiro é Vitória em Tempos de Crise, do pastor Hernandes Dias Lopes. É um livrinho que você vai ler em 2 horas no máximo, tá? Mas é uma bênção. Ele fala no capítulo 7 do livro de Atos, né, quando Estevão está passando por um momento de grande tribulação, e ele fala da graça de Deus que estava com ele naquele momento. Então, é um livro que a gente começa a ler, não dá vontade de parar. É um dos maiores pregadores que nós temos no Brasil nos dias de hoje. Qualquer livro dele é muito bom, pode ter certeza. Outro livro é Dor e Alegria. O que Deus tem a ver com isso? Tem tudo a ver com aquilo que a gente está estudando aqui no livro de Romanos nesses últimos dias. Esse é o tempo quando o povo de Deus reunido adora a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. A palavra de Deus vai nos ensinar princípios que são tremendos na nossa vida. Um deles é que quando a gente reconhece a autoridade de Deus sobre todas as coisas da nossa vida, de fato Ele é o Senhor da nossa vida. Muitos de nós não deixamos Jesus ser o Senhor de toda a vida. A gente diz assim: Senhor Jesus, pode ser dono da minha vida nisso, naquilo outro, mas não entra nesse quartinho aqui, não entra naquele quartinho ali, não entra naquele outro, e isso em várias áreas diferentes da vida. Mas quando a gente faz isso, Ele não é o Senhor. E a palavra de Deus diz que a bênção dEle vem quando Ele é o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É uma bênção deixar Jesus ser o Senhor também da área financeira da nossa vida. E um dos testes práticos que a Bíblia ensina para a gente é separar a 10ª parte de tudo quanto Deus nos dá. Deus diz assim: você entende que eu sou o Senhor? Isso Ele dizia no Velho Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia inteira. Então separa a 10ª parte de tudo que você tem e consagra a mim. E aí a gente entra em crise, porque a gente diz: bom Senhor, Tu és o Senhor do meu coração, mas também dessa área, não é? E aí a gente não entende a graça de Deus, porque quando a gente aprende a fazer do Senhor o dono da nossa vida, Ele passa a ser o responsável pela nossa vida. Enquanto você está sozinho, você é o responsável. Mas quando você coloca-se nas mãos de Deus, você vai deixar que Ele conduza a tua vida. E isso vale para todas as áreas da vida, não só para a área financeira, para todas as áreas. E a gente vai ver a graça de Deus sobre nós. Então esse é um momento quando voluntariamente pessoas se levantam do seu lugar, vêm até uma dessas caixas que a gente chama de gasofilácio e consagra ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, como aquele que diz: Tu és o Senhor dessa área da minha vida também. Se você precisar usar algum meio eletrônico para fazer isso, lá no saguão de entrada existem as máquinas para isso. Mas aqui agora você preenche o seu envelope, coloca a sua oferta, coloca o seu dízimo, ou traz a sua oferta e coloca aqui como um ato de adoração, louvor, glorificação do nome de Jesus, aquele que é o Senhor. Adoremos ao Senhor. Vamos ficar todos em pé. Você levanta a poltrona e ajuda as pessoas a transitarem nas filas. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito: Cristo é vivo, Tu, Jesus.
por minha culpa te entregar, mas com poder ressuscitar. Ele é fiel. És fiel em meu viver, em meio à paz ou ao sofrer. Teu amor me libertou, vivo estás em mim, Senhor. Diga! És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Quem Ele é? Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado e a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És o Senhor, exaltado sobre todos, és mais forte. Erga a mão assim, ó. Diga assim. Teu nome, Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Diga pra ele, ele tá ouvindo. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Diga. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Está escrito, Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor. Tu, Jesus, és o Senhor, é o outro. És o Senhor, outro igual a ti. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem. Esse é o nosso mortal. Deus. Nada que possamos dar-te é tão bom
Ao teu nome seja glória, honra e poder, tudo que podemos dar-te, és digno de receber. Tu és Deus, pra sempre has de ser. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Com fé, diga: não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só nós assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Aleluia. Não importa se o dia é bom ou mau, o Senhor está conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Antes eu queria orar. Vamos orar juntos? Pai querido, esse é um momento tão significativo para nós, quando meditamos na Tua palavra. E há tanta coisa acontecendo na nossa mente, no nosso coração, quando isso acontece. E é tão fácil, Senhor, a gente não perceber que o Senhor está aqui. E eu quero te pedir, Senhor, torna-te irresistível a nós. Revela a Tua presença, revela a Tua glória. Nós desejamos o Senhor. Por isso estamos aqui. Então fala conosco, Pai. Há perguntas da nossa alma que ninguém sabe, só o Senhor. Enquanto estamos meditando na Tua palavra, faz com que o Teu Espírito dê as respostas. É tão tremendo, Pai, quando a gente percebe que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos tocou. Então, Pai, revela a Tua presença entre nós. Nós cremos que o Senhor está aqui, porque o Senhor prometeu, quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do nome de Jesus, o Senhor se faria presente naquele lugar. E nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Mas eu quero pedir, Senhor, que o Senhor se revele, de tal maneira que não saibamos apenas que o Senhor está aqui, mas percebamos a presença do Senhor. Ó Pai, tem pessoas que chegaram aqui não só com dúvidas, mas com temores, ansiedades, com situações tão pesadas. Eu quero te pedir, ministra sobre essas vidas. Ó Pai, Tu sabes, Tu nos disseste que podemos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, Pai, eu quero te dizer, nossa ansiedade é socorro. Manda o Teu socorro. Mas, Senhor, antes disso, revela que o Senhor está aqui abraçando a vida da gente. É aquilo que eu oro em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido.
nessa semana passada e hoje nós temos estudado Romanos capítulo 8. E o livro de Romanos é um livro que Paulo faz um compêndio da doutrina cristã. Então, se você quiser entender, não é, as principais doutrinas da salvação em Cristo, você vai ler Romanos. E quando chega no capítulo 8 do livro de Romanos, ele vai tratar de um assunto que era o assunto do momento na cidade de Roma. Havia nesse tempo, estava começando naquele tempo uma grande perseguição. E por causa disso o povo estava sofrendo, especialmente os cristãos, porque essa perseguição era focada nos cristãos e também nos judeus. E aí Paulo vai escrever a respeito do sofrimento, como a gente enfrenta o sofrimento. E a partir do verso 17 até o verso 39, ele traz respostas, não é, sobre essa questão do sofrimento. Mas na perspectiva, essas respostas são na perspectiva de algumas realidades que todo cristão precisa conhecer para poder enfrentar o sofrimento na sua vida. E aí ele começa a discorrer sobre algumas dessas realidades. A primeira realidade que ele vai mostrar está lá no verso 17 do nosso texto, e ele vai dizer que este é o tempo de completar o que falta dos sofrimentos de Jesus. Eu disse aqui na igreja semana passada que esse é um texto que contém algo misterioso para mim. Ainda que a Bíblia fale, não somente nesse texto, mas em outros textos, ele vai falar que nesse período que a gente está vivendo, nós vamos sofrer, e de alguma maneira o sofrimento completa o sofrimento de Jesus na terra. A única coisa que eu consigo entender é que Jesus é suficiente, aquilo que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para o perdão dos nossos pecados, a obra dele é completa. Todavia, há algo acontecendo nesse tempo que faz parte desse desígnio de Deus. E Paulo vai usar uma figura de linguagem dizendo assim, como a gente se identifica com Jesus no batismo, não é? Por isso alguém é mergulhado na água dizendo, eu morri, fui sepultado, fui levantado da água, ressuscitei para viver uma nova vida com Jesus. Nós estamos identificados na glória dele, mas também nos sofrimentos dele. E aí eu vou ter que ficar com a Bíblia, ainda que eu não consiga explicar todas as coisas. Mas o ensino de Paulo é, olha, não fique surpreso se houver batalha na sua vida, se houver luta, porque esse é o tempo em que a gente vai passar por lutas, por provações e por sofrimento. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A segunda coisa que Paulo vai falar, a segunda realidade que a gente precisa ter em mente, e que Paulo fala no livro de Romanos, é que se a gente está passando por um tempo, e esse tempo é um tempo que vai passar por alegrias, mas também por tristezas, e que só vai findar isso quando Jesus voltar, e a glória for derramada sobre nós. Hoje a gente só tem um pedacinho da glória, que é a presença do Espírito em nós, mas um dia a gente vai receber toda a glória, a mesma glória do Cristo que ressuscitou, o mesmo corpo que ele ressuscitou. E aí a Bíblia diz que toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos. Então ele diz assim, então queridos, você vai enfrentar o sofrimento, tendo em mente a realidade de que Jesus tem que voltar logo. E uma das orações que a igreja fazia naquele tempo, que às vezes não faz hoje, é Maranata, vem Senhor Jesus, a tua igreja te aguarda, nós estamos ansiosos pela tua volta, porque esse é de ser o dia da glória, o dia em que o Senhor vai nos revestir da glória celestial. Terceira coisa que nós aprendemos, é que esse tempo, e isso aprendemos hoje pela manhã, é o tempo de 3 gemidos.
E ele diz isso nos versos 19 até 22. E aí ele vai falar que existem 3 gemidos que estão acontecendo nesse tempo. O primeiro gemido é o gemido da natureza, que a gente pode perceber que o pecado não afetou apenas o homem. E tem gente que imagina que o pecado é uma coisa pessoal, ninguém tem a ver com nada com isso. Mas a gente vai aprender na Bíblia que o seu pecado afeta todas as coisas. Porque é o meu pecado somado com o seu pecado, com o pecado de todo mundo que mora na cidade de Curitiba, que faz a sociedade de Curitiba ser exatamente como ela é hoje. Nem sempre justa, nem sempre segura, já foi, nem sempre segura e assim por diante. Mas a Bíblia também vai falar que não somente isso, mas que o nosso pecado afetou todo o universo. Tem uma questão cósmica, e esse universo agora está sofrendo, está gemendo. Ele também está se desvanecendo, ele também está morrendo. E aí nós estudamos hoje pela manhã, se você quiser pode assistir o vídeo, várias profecias que vão falando como o mundo estaria em decadência e quanto a ciência fala dessas mesmas profecias hoje. Tá? E a gente diz, olha, o mundo está gemendo. Depois ele vai dizer que se o mundo está gemendo, então quem mora nesse mundo geme com ele, porque se faltar água na sua cidade, não vai faltar só na casa do vizinho, vai faltar na sua também. E aí a gente vai aprendendo que aquilo que está afetando toda a natureza, afeta toda a humanidade, eu e você, por isso nós também estamos gemendo. E o terceiro gemido, que é tremendo, é que Deus sabia que a gente não ia aguentar esse negócio. O gemido da natureza, o gemido da vida, os problemas e assim vai. E então ele diz assim, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em você, e ele geme por você na presença do Pai, até com expressões, com gemidos inexprimíveis. Até quando você não consegue orar, aquele suspiro que você dá na presença de Deus, é o Espírito Santo que está em você trabalhando na tua vida. Mas agora à noite eu queria olhar para mais um aspecto, que vai se encontrar nos versículos 29 e 30, onde a palavra de Deus diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A próxima realidade que Paulo queria que a gente tivesse em mente é que esse tempo de lutas que a gente está vivendo é também tempo de antever a vitória da fé. Se eu ficar focado só na luta e no sofrimento, eu vou desanimar. Você já conversou com uma pessoa pessimista? Já conversou? Meu Deus, dá vontade de sair correndo, fala a verdade, não dá? Que só vê coisa ruim, não vê nada de bom. E Paulo está dizendo assim, olha, se você quer atravessar esse tempo de luta, de sofrimento, de dificuldade, que é uma realidade que existe, então aprende a enxergar o que está acontecendo na perspectiva da vitória da fé. E aqui ele faz um resumo da obra que Deus está fazendo na nossa vida. Se os nossos olhos estiverem fixados nas nossas dores, talvez nós percamos de vista a obra que Deus está fazendo em nós. Por isso Paulo nos adverte a perceber a realidade da nossa salvação, pois é a nossa salvação que nos dá força no meio das lutas e no meio dos sofrimentos. E ele diz assim, olha,
eu quero lembrar para vocês o que Deus está fazendo na sua vida. E se você conseguir enxergar o momento que você está vivendo, à luz do que Deus está fazendo na sua vida, a perspectiva vai mudar. E a primeira coisa que Ele vai dizer para você é que antes da fundação do mundo, Ele já conhecia você. Você já parou para pensar nisso? Quantos anos você tem? Não precisa responder. Que ano que a gente está vivendo? Quantos anos de uma humanidade existe? Quantos anos a Terra tem? A Bíblia está dizendo que antes que Ele criasse a terra, o céu e o mar, Ele sabia que nesse tempo você existiria. Já conhecia você. Já sabia quantos fios de cabelo você tinha na cabeça. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que lá Ele já amou você. Quando eu estava me preparando para o casamento, eu tive a bênção de ser aconselhado por um casal americano que eram missionários, eu e minha esposa, e algumas coisas ficaram muito marcadas na mente, né? Eu dizia para a gente orar pelos filhos que viriam. Eles nem estavam em projeto. Orar pela personalidade deles e colocar diante de Deus aquilo que a gente achava que era importante na vida dos filhos que um dia viriam. Deus não apenas pensou, Ele conheceu você antes da fundação do mundo e te amou. Então, às vezes, a gente está olhando para a luta, para o sofrimento, perguntando: Deus, onde o Senhor está? Ele está dizendo assim: querido, eu te conheço antes da fundação do mundo. Você é precioso para mim, eu te amo, eu tenho um plano para a sua vida, mesmo no meio da batalha que você está vivendo. Mas Paulo não para, não conheceu. Ele continua a falar. Ele diz assim: nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho. Que coisa tremenda! Quando essa palavra aparece, predestinação, tem várias teorias teológicas que vêm. A teoria reformada de Calvino é que Deus de antemão escolheu e disse: esse vai para o inferno e esse vai para o céu. E esse então é um ato da soberania de Deus. Outros pensam diferente. Lá baseado em 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer assim, que Deus de antemão conheceu, e segundo esse conhecimento, Ele predestinou essas pessoas. Como Ele conhecia, Ele sabia que alguns iam ser tão duros de coração, que mesmo que Ele aparecesse em luz diante dos seus olhos, não iam se converter. E aí então, Ele já de antemão já sabia de tudo isso. Mas há uma outra teoria muito interessante, é que Deus predestinou a todos nós para a salvação em Cristo Jesus. Cristo foi aquele que Deus escolheu como meio da salvação. Ele é o predestinado maior, e todo aquele que crer nele será salvo. E a Bíblia diz assim: quando Ele viu que você ia pecar, quando Ele viu que você ia falhar, quando Ele viu que essa humanidade ia cair, em Cristo Ele predestinou para a salvação todos quantos quisessem receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu gosto dessas últimas duas, mas há coisas que são mistérios de Deus.
eu entendo que, olhando a Bíblia toda, essas duas últimas se completam entre si. Por isso eu fico com elas. Que bom é saber que o Deus que me conheceu já viu todas as minhas falhas e não desistiu de mim, mas antes colocou o seu Filho e predestinou a morte na cruz, para que eu nele pudesse ter vida eterna. Quanto Deus te ama! Ele não somente te conheceu, Ele se importou com você a ponto de predestinar Jesus a morrer na cruz para perdão dos nossos pecados. A cruz não foi um acidente, foi um santo projeto de Deus para a nossa salvação. Mas Paulo não diz assim, ele não para aqui, ele vai dizer assim: esse Deus que conheceu, e esse Deus que te predestinou em Cristo Jesus, no tempo oportuno te chamou. Olha que coisa tremenda, você está olhando aí a vida, achando que Deus não se importa com você. Antes da fundação do mundo, Deus já fez tudo isso, já até colocou e disse: Jesus vai morrer na cruz. Mas no tempo oportuno, um dia na tua vida, Ele foi lá e começou a tocar o teu coração, e disse: ó, estou te chamando, eu estou te chamando, porque você precisa estar na palma da minha mão. Eu estou te chamando porque você precisa conhecer o meu poder. Eu estou te chamando porque essa vida está passando, e essa vida é uma vida de lutas e tribulações, e se você estiver sozinho, você está perdido, mas eu quero ser o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Eu quero estar com você todos os dias da sua vida. Agora a tristeza é que alguns Deus chama a vida inteira e nunca atendem. Eu creio que todo ser humano, de alguma maneira, Deus está trabalhando no seu coração para revelar que Ele ama e quer salvá-lo. E eu creio que na sua vida, Deus tem falado com você, não hoje que você está numa igreja, mas Ele tem falado com você de inúmeras maneiras diferentes ao longo da sua vida. Algumas muito marcantes, que talvez você possa lembrar, mas outras que você, quem sabe, nem percebeu. Eu me lembro de uma vez que estava conversando com um rapaz. Esse rapaz estava afastado da igreja e ele sofreu um acidente gravíssimo. Ele estava dirigindo seu carro e seu carro entrou debaixo de um caminhão. O carro teve perda total. E ele não teve um arranhãozinho, nada. E aí ele veio aqui num impacto de vida muito grande e disse assim: pastor, eu tive uma experiência tremenda com Deus naquela hora do acidente, porque parece que aqueles segundos do acidente, eles se aumentam na mente da gente, é muito rápido, mas a gente é capaz de perceber um monte de coisa que aconteceu na mente da gente. E na hora que eu vi que eu estava entrando debaixo daquele caminhão, lá dentro de mim eu gritei: Deus, me ajuda, me socorre. E eu comecei a ver o carro se deformar todo, parecia que estava em câmera lenta, mas o lugarzinho em que eu estava não foi afetado. E se eu estou vivo aqui, é porque Deus ouviu o meu clamor. É interessante, porque ele teve a percepção, ninguém falou nada para ele. Mas sabe o que é triste? É que apesar de Deus ter falado com ele, ter chamado ele até num evento tão traumático, o tempo passou e ele se esqueceu de Deus de novo até hoje. Mas sabe o que eu creio? Que cada dia que aquele homem se levanta, assim como cada dia que você se levanta, esse Deus que te conheceu antes da fundação do mundo,
que predestinou Jesus para morrer na cruz por você, Ele continua falando ao seu coração. Ontem eu preguei um sermão que tem tudo a ver com isso. Eu falei sobre Jonas. E eu preguei 3 coisas sobre Jonas. A primeira é que nós nunca vamos estar num lugar longe demais que Deus não possa nos alcançar. Jonas achou que se ele fosse para o fim do mundo, pegasse um navio e fosse para a última terra que era conhecida naquela época no planeta, ele podia se esconder de Deus. Mas desde o começo da sua jornada de fuga, Deus continuou falando com ele, através do mar, através do capitão, através das ondas, do peixe, e assim por diante. E aí eu falei sobre a segunda coisa. É uma loucura fugir de Deus, porque não existe lugar mais distante que Deus não possa nos encontrar. Mas também, Deus não se cansa, nem desiste de nos chamar. E Deus pode ter certeza que está chamando você, está tocando o seu coração, está revelando a sua presença. Às vezes a gente não quer ouvir, mas Ele está falando, e Ele não desiste de falar. E a terceira coisa que eu falei ontem é que para Ele não tem substituto. Os marinheiros disseram: não, nós vamos tentar salvar a sua vida. Remaram, mas não dá. Nada, nem ninguém pode substituir o que Deus tem para fazer na nossa vida, porque Ele é único. E Paulo está dizendo: olha, você está no meio da batalha, achando que Deus não está se importando. Lembra tudo que Ele está fazendo por você. Ele te conheceu antes da fundação do mundo, já te amou, predestinou Jesus para morrer na cruz por você, está te chamando todos os dias. E aí Paulo continua, e ele diz assim: no momento da sua entrega, Ele te justificou. Ah, que coisa tremenda essa palavra. No momento em que você entregou a sua vida a Jesus, um milagre aconteceu, que não podia ser feito por ninguém. Todo mundo aqui sabe que tem defeito. Tem alguém aqui que não tem defeito? Se levantar a mão, precisa ir para um manicômio, porque todo mundo erra, não é verdade? Os defeitos podem ser maiores ou menores, intencionais ou não intencionais. Por isso a gente pode saber que todo mundo é pecador, porque o pecado são as falhas que nos levam a se afastar de Deus. E o pior é que a gente não consegue compensar as falhas. Se você já machucou alguém emocionalmente, afetivamente, ou quem sabe fisicamente, não dá para a gente voltar lá atrás e apagar o que aconteceu. O máximo que você pode pedir é o que é? Desculpa. Mas o que é desculpa? É um ato do outro, que não depende de você, de dizer: olha, vamos começar de novo, porque eu não consigo voltar lá. E então a Bíblia vai dizer que um milagre aconteceu quando você foi chamado por Deus e você ouviu a voz de Deus. Quando você se coloca na mão de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, você que é pecador e que continua pecador, Deus vai olhar por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por você e diz assim: justificado. Ou se você quiser colocar num outro tempo verbal, te declaro justo. Gente, isso é um milagre, porque eu vou olhar para mim e dizer assim: Deus, eu sou pecador, eu tenho tantas falhas, eu fiz tanta coisa errada, mas o meu filho Jesus morreu na cruz por você, pagou o preço dos seus pecados,
E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está entendendo? E aí Deus olha para você e diz assim: aquilo que eu predestinei o meu filho para fazer por você, está acontecendo agora, porque agora eu posso declarar você justo, porque por Jesus você foi justificado. No dia do julgamento, ninguém vai passar nesse julgamento, queridos. Quando a gente se apresentar no tribunal de Deus, eu fico pensando, esse negócio é complicado. Tribunal de Deus, quem você é, não tem jeito de esconder. Imagina uma câmera oculta gravando tudo que você faz em qualquer lugar. Imagina uma câmera oculta gravando os seus pensamentos. Uau! Tinha uma série de televisão antiga, né? Que tinha uma pessoa que lia os pensamentos. Você já lembra dessa? Bem antiga, bem do meu tempo de criança. E que a pessoa lia os pensamentos. E aí a pessoa estava lá e falava uma coisa para ela, ela dizia: safado, está pensando tudo isso aqui. E a gente podia ouvir o pensamento. Agora você imagina tudo isso gravado em DVD, vídeo, né? Tudo bonitinho ali e tal, etc. E no dia do julgamento a Bíblia fala de abrir os livros. Eu acho que a tecnologia do céu já ultrapassou os livros, né? E aí passa no telão: vamos julgar o Pascoal. E aí começa a passar no telão tudo aquilo. E aí eu acho que eu vou me sentir o pior de todos os homens da face da terra, porque eu sou pecador e você também. Mas naquela hora eu vou ouvir o brado do Deus eterno sentado no trono: Ele foi justificado no sangue de Jesus. E vai aparecer o meu Salvador do meu lado me abraçando. E ele foi perdoado. Por isso agora pode tirar a roupa suja que ele está usando, e pode colocar as vestes novas, que foram lavadas no sangue do Cordeiro, diz a Bíblia. E pode entregar a pedrinha branca para ele com o seu novo nome, porque eu fiz uma nova criatura para a minha glória. Você está preocupado com as batalhas desse tempo? Então começa a enxergar a obra de Deus na tua vida, porque naquele dia não vai ter jeito da gente não entender que salvação é graça pura de Deus, favor que eu não mereço. Não tem jeito. Se eu olhar as lutas e os sofrimentos na perspectiva desse mundo, eu vou dizer: Senhor, o que está acontecendo? Onde o Senhor está? Quanta injustiça. Ele vai dizer: é verdade, quanta injustiça, porque esse pecado que está no teu coração, no coração do outro, que afeta o universo, está gerando esse mundo que você está vivendo. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, disse o Senhor Jesus. E aí Paulo vai continuar. E ele vai dizer assim: ele não apenas nos declarou justos, mas ele nos preparou para sermos glorificados naquele dia. E eu acho isso incrível, porque Deus vai pegar uma porção, porque Deus é infinito, uma porção da glória dele, um pedacinho da glória dele, e vai revestir você da glória de Deus por toda a eternidade, do brilho dele, da sabedoria dele, do poder dele, da graça dele, do amor dele. Ele vai pegar um pouquinho dessa infinita glória e vai derramar sobre você, e por toda a eternidade vai estar sobre você. E quando você olhar para trás, diz assim:
Porque Deus ama você e tem um plano para a sua vida. Um plano muito maior do que a batalha que você está vivendo aqui. Um plano muito maior que a própria vida. Um plano muito maior. E aí Paulo está dizendo assim: gente, muda de perspectiva. Ao invés de perguntar se Deus te ama, louva a Deus pelo tremendo amor que Ele tem por você. Mesmo nessa hora de batalha, de sofrimento, de dor. O que Paulo está nos ensinando é que se nós olhamos as lutas e os sofrimentos da nossa vida na perspectiva do céu, o que enxergaremos é que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É tremendo isso. Paulo vai terminar esse texto, e eu não vou ter tempo aqui de explicar, domingo que vem eu continuo, fazendo uma série de perguntas. E ele vai dizer assim: olha, se você está entendendo a obra de Deus, então você precisa parar de fazer algumas perguntas erradas. Deus me ama? Deus está me ouvindo? Será que Ele se importa? Porque é isso que a gente quer perguntar quando a gente está vivendo lutas. Ele vai dizer assim: agora eu vou te ensinar as perguntas certas. E ele começa a fazer uma série de perguntas, que quando a gente vai lendo, o coração da gente vai ficando cheio de graça. E domingo que vem pela manhã eu quero falar sobre essas perguntas certas que a gente tem que fazer no tempo de sofrimento. Mas nessa noite eu queria orar por você, porque Deus está fazendo uma obra tremenda na tua vida. Deus está fazendo uma obra tremenda. Tem um pedaço dessa obra que é universal. Deus vai fazer se você quiser ou não quiser. Antes que o mundo existisse, Deus te conheceu e te amou. Se você quer isso ou não quer, é uma realidade. Nesse tempo, antes do mundo existir, quando Deus conheceu e te amou, Ele predestinou você para a salvação através de Cristo que morreria na cruz. E Ele abriu a porta para a vida eterna e para a glória de Deus. Se você quer ou não quer, não importa. Esse milagre de amor já aconteceu. Já aconteceu lá no projeto de Deus. E já aconteceu na história quando Cristo Jesus veio a esse mundo. Outra coisa que não depende de você, Ele no tempo oportuno te chamou. Se você quer ou não quer, Deus vai continuar te chamando. Enquanto tiver um suspiro na sua alma, Deus vai bater na porta do teu coração. Enquanto tiver um suspiro no teu coração, Deus vai estar batendo na porta do teu coração. Segunda vez que eu fui fazer uma visita na UTI, eu tinha um negócio com UTI, gente. Eu não gosto de UTI. Acho que ninguém gosta, né? Fala a verdade, né? A primeira vez que eu fui numa UTI, a pessoa estava desacordada no respirador, e ela não podia me ouvir. Eu comecei a orar por essa pessoa, e escutava aquele barulhinho assim do respirador. Tec, 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 tec. E eu estava no meio da oração, fez tec. Meu Deus, eu falei, matei a mulher aqui. Aí fez tec de novo. Mas como eu estava com o meu coração abalado. Daí a segunda vez, eu vou conversar com uma pessoa 30 anos afastado do Evangelho, estava no respirador, entubado, não podia falar, mas estava consciente, e eu estava segurando na mão daquela pessoa, e aí comecei a falar do amor de Jesus, da graça que Ele conheceu, mas que Ele abandonou, e que Deus estava lhe dando a última oportunidade ali naquele leito. E eu perguntei: só quer resolver a sua vida com Deus agora?
Eu sou o pastor que o senhor não conhece, mas sou da mesma igreja que há 30 anos atrás, um dia o senhor fez a sua profissão de fé. E Deus me mandou aqui para falar isso. E ele apertou a minha mão que sim. E eu disse, eu vou fazer uma oração como se fosse a sua. E comecei a orar. E falando da entrega. E as lágrimas começaram a correr nos olhos daquele homem. E aí os aparelhos começaram a apitar, pi, pi, para todo lado, porque ele estava emocionado. E eu disse, matei o homem. E chegou o enfermeiro e foi olhar, não pastor, está tudo bem, ele só está emocionado. Eu falei, aleluia. Mas ele estava mais do que emocionado, ele estava ouvindo o chamado de Deus. Se você quer ou não quer, Deus não vai desistir de você. Vai continuar batendo na porta do teu coração. Vai continuar falando com você. Vai continuar te amando. Vai continuar te dando oportunidades, como um pai que não desiste de um filho. Mas tem coisas que Deus só pode fazer se você deixar. Ele só pode declarar a bênção dele sobre a tua vida. E a justiça dele, redentora e salvadora, e a presença do seu Espírito Santo no seu coração, quando aquele que é chamado, atende o chamado de Deus, e diz, Senhor, eu sei de tudo que está acontecendo, eu sei que sou pecador, eu sei que o Senhor me ama, mas eu estou longe do Senhor, eu sei que a vida é tempo de gemidos, mas eu estou me sentindo sozinho. E aí a gente diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Toma a minha vida nas tuas mãos. Eu não quero ser o dono do meu nariz. De hoje em diante tu és o dono, não só do nariz, mas da vida inteira. E aí naquela hora vai acontecer um milagre. Vai haver um brado do céu. Que a gente não vai ouvir, mas os anjos de Deus vão ouvir. Os demônios vão ouvir. Justificado no sangue de Jesus. E sabe, a Bíblia diz, Paulo não fala aqui, ele vai falar mais à frente, mais atrás, melhor, ele já falou nesse mesmo texto. Nessa hora, Deus vai colocar uma marca sobre a tua vida. Uma marca para que todo o universo veja. Ele começa a derramar o Espírito Santo de Deus sobre você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, a marca de propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia diz que esse Espírito de Deus vai declarar ao seu espírito que você é filho amado dele, que você é salvo, porque o justificado dito por Deus é um decreto do Supremo Tribunal do Universo, irrevogável, irretratável, porque o Todo-Poderoso está decretando. Mas a Bíblia diz que esse selo em você, todo o universo vai ver, os anjos e os demônios, e eles não vão poder, os demônios não vão poder tocar em você, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Há alguma coisa que só você pode fazer, é deixar Deus continuar e completar a obra que Ele quer fazer na tua vida, declarar você justo, salvo. Eu, pastor, naquele DVD você vai continuar sendo o pecador, mas agora transformado pela graça. E sabe o que vai acontecer? Os seus valores vão mudar, porque o Espírito Santo de Deus vai ser agora o seu professor particular, e ele vai começar a dizer, olha filho, isso não é bom não, tira isso da tua vida. E como você entregou isso na mão do Senhor a tua vida inteira, você vai passar por algumas lutas interiores, mas o poder do Espírito vai transformando a tua vida. E quando você achar que está perfeito, o Espírito Santo vai revelar outra coisa que tem que mudar. Até aquele dia, quando a glória do Eterno se derramar sobre você de tal maneira que aquilo que era corruptível vai se tornar por
toda a eternidade incorruptível. Nessa noite eu queria orar com você. Quero desafiar todos que estão aqui, que um dia já entregaram a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, que já ouviram esse decreto do céu, a glorificarem o nome do Senhor. Querido, não esquece a grandeza da obra que Deus tem feito na tua vida. Não esquece que a perspectiva dessa obra é que você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Por quê? Porque não existe nada no universo que possa mudar o decreto de Deus sobre você, nem mudar o amor de Deus, nem mudar o projeto de Deus. E é isso que Paulo vai falar naquelas perguntas. Então, quando você estiver orando junto comigo aqui, junto conosco, lembra disso e glorifica a Deus. Mas pastor, estou passando por luta. Eu sei, eu também estou passando, mas eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem é o meu Salvador. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu estou na palma da mão dEle. E que nada nem ninguém pode me afastar do amor dEle. Mas eu queria desafiar algumas pessoas que estão aqui. E que estão ouvindo o chamado de Deus. E não estão ouvindo só hoje, não, porque Deus está chamando você há muito tempo. Porque você é amado de Deus. Você é amada de Deus. E não importa a idade que a gente vai ser amado de Deus. Você pode ter cabelos brancos, você pode ser uma criancinha, você é amado de Deus. E Ele está chamando você. Filho, deixa eu declarar a coisa mais preciosa sobre a tua vida. Deixa eu tomar a tua vida nas minhas mãos. Deixa eu fazer a obra que antes da fundação do mundo eu planejei para você. Nessa noite eu queria orar com você. E queria, junto com você, fazer uma entrega. E dizer: Senhor, estou ouvindo o teu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Toma minha vida nas tuas mãos. Constrói o meu presente e o meu futuro. E declara a tua justiça no meu passado, no meu presente e no meu futuro. Tenha toda a liberdade de mexer na minha vida, de me conduzir pelos teus caminhos do jeito que o Senhor quiser. Porque eu sei que o Senhor tem algo tremendo e bom para fazer na minha vida. Quantas vezes você já ouviu o chamado de Deus na sua vida? Deus talvez esteja usando circunstâncias, Deus esteja usando pessoas, Deus esteja usando o pensamento solitário. Hoje é dia de resposta. E se você está ouvindo o chamado de Deus e quer de verdade se colocar nas mãos desse Senhor, eu vou te fazer um convite. Eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar junto. E eu vou explicar por que a gente chama você aqui na frente. Não é porque o pastor ou o lugar, não. É, querido, se você não é capaz de atender o mandato de Deus num templo, numa hora de culto, não se engane. Quando você sair lá fora, você não vai deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. E aí, quando a gente ouve o chamado, a gente se rende e diz: eu não sou mais dono do meu nariz, mas o Senhor é dono da minha vida inteira. Então, se há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando e quer ouvir esse chamado e responder a esse chamado e colocar: eis aqui a minha vida, eu convido você a sair do seu lugar agora, vem para cá. Se tiver uma família que está sentindo isso, vem a família inteira, vem com os filhinhos, porque Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. Se tiver uma pessoa de cabelo branco, vem de cabelo branco, porque Deus tem algo para fazer com você ainda. Se tem uma criança, vem porque é tempo de Deus na vida da gente.
e é bênção do Senhor. Então, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, vem para cá, pede licença e vem, porque Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Tremendo, tremendo. Hoje, o que está sentado no trono e tem a história do universo nas suas mãos, vai dar um decreto que vai ser ouvido em todo o universo sobre a tua vida. Justificado, perdoado, abençoado, selado com meu Espírito. E Ele vai habitar o seu coração todos os dias da sua vida, e vai falar com você todos os dias da sua vida. Esse é o Senhor que nós adoramos. Eu sei que esse é um tempo de luta no coração, mas se o Espírito de Deus está falando com você, vem logo. E nessa hora eu quero repreender todo o poder de Satanás que tenta aprisionar pessoas. Se você está livre em nome de Jesus, se você quer ouvir a voz do Espírito, vem agora, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, porque o Senhor tem uma obra tremenda para fazer na sua vida. Vem, vem. Esse é tempo de libertação, de transformação, de bênção, de milagre de Deus, no meio dos gemidos, no meio das lutas, no meio dessa terra, mas é tempo de Deus em nós, é tempo de Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, vamos dar uma salva de palmas para essa gente aqui. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida, querido, louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Eu vou pedir para Deus, com o seu Espírito, fazer você reverberar o decreto que Ele vai dar agora sobre você. É verdade. Sabe o que a Bíblia diz? Que vai vir uma certeza no seu coração, que não é dada por nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum certificado, porque essas coisas não preenchem o coração da gente. Mas o Espírito de Deus vai declarar ao seu espírito que você é filho amado dEle, e que esse decreto veio sobre a tua vida. Eu vou fazer uma oração aqui, e eu queria convidar você a fazer essa oração comigo, tá? Se você puder repetir essa oração junto comigo. O que eu vou dizer nessa oração, para você não ser enganado, tá? O que eu vou dizer aqui nessa oração? Eu vou dizer que você é pecador como eu sou pecador, que a gente não tem condição de passar naquele juízo de Deus, mas que a gente está ouvindo o chamado de Deus, e que a gente crê que Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, e para declarar a nossa vida selada no poder dEle, salva. E vou pedir para Ele, como se fosse você: Jesus, vem e entra no meu coração, sela a minha vida, porque eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. De hoje em diante, o Senhor é o dono da minha vida inteira. Vocês concordam com essa oração? Então repitam assim comigo: Senhor Jesus, eu sei quem eu sou, pecador, carente da tua graça. Por isso eu te peço, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu tenho ouvido o teu chamado e quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu estou dizendo sim ao teu chamado. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, seja o dono da minha vida. Dá aquele decreto do céu: justificado. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, sela a minha vida com o teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, tu ouviste a oração desses teus filhos. Tua palavra no livro de Romanos diz que se com a nossa boca nós confessarmos o Senhor diante dos homens, o Senhor vai confessar a tua bênção na presença dos anjos e dos demônios, dizendo: bendito dele, bendito do Senhor. E nessa hora eu quero te pedir: Pai,
do teu trono celeste, abençoa, abençoa, começa a derramar o teu Espírito Santo, abençoa, 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 Senhor, abraça essa gente, que essa casa seja bendita do Senhor, que quando eles se levantarem, a bênção do Senhor esteja sobre eles, quando eles se deitarem, a bênção do Senhor esteja sobre eles, quando eles saírem por uma porta, a bênção do Senhor os acompanhe, quando eles entrarem por uma porta, a bênção do Senhor esteja ali, porque eles são filhos amados do Senhor. Ó Pai, ensina a viver. Tem coisas, Senhor, que a gente tem que aprender nessa vida, não importa a idade. Então coloca o teu Espírito Santo como professor particular e instrui, dirige, abençoa e dá, Senhor, a certeza da salvação que só o teu Espírito Santo pode confirmar em nós. Declara com o teu Espírito no Espírito deles: você é filho amado do Deus eterno. Ó Pai, prepara aquele dia na eternidade, quando o Senhor vai pegar um pedacinho da tua glória e vai derramar sobre a vida deles por toda a eternidade, e a gente vai poder ver com os olhos, perceber o brilho da tua glória, e a gente vai dizer: porque nós fomos amados pelo Deus Todo-Poderoso. Nessa hora eu quero te pedir, Senhor, dá iluminação para que eles caminhem os próximos passos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Diz amém. 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 Eu quero pedir um favor para você, tá? Você está começando uma nova jornada. É uma caminhada, tá? Deixa eu explicar isso, é muito importante para você. A vida da fé não é um passe de mágica. Hoje é o primeiro passo, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tá? Alguma coisa é um decreto de Deus, mas algumas coisas são um processo de Deus na nossa vida, e eu gostaria de ajudar vocês nesse processo. Por isso, eu queria convidar vocês, eu iria pedir gentilmente para vocês, tá? Que vocês acompanhassem essas pessoas que estão com o coletinho aí. Tá? Eles vão lhe dar algumas informações de ferramentas que a igreja tem para o seu próximo passo. Se você quiser fazer ou não, isso é um problema teu, mas eu queria que você conhecesse. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, porque a Bíblia é simples, gente. O problema que nós temos aqui é que a nossa Bíblia em português foi traduzida quase 350 anos atrás na Índia por um padre português. E a gente só tem algumas adaptações na maneira de escrever. Agora, as palavras que eram faladas há 350 anos atrás são muito difíceis. Então existe uma versão da Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem que a gente fala. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, eu quero te dar de presente. Ninguém vai vender nada. Você só vai dizer: eu quero uma Bíblia, tá? Uma Bíblia para você ler com essa criança que está aqui, para ela poder entender, tá? Para a gente poder caminhar junto. Tá? Se você não tem, é um presente, porque não tem jeito da gente caminhar pela fé se a gente não conhecer aquilo que está na palavra de Deus. E eu quero dizer para você que o teu quarto, ou um lugar que você tem na tua casa, que é exclusivo teu, é o lugar onde Deus vai usar para falar com você. Quando você trancar a porta do quarto, a Bíblia diz: você falar em segredo com Deus, Deus vai falar dos seus segredos para você. Então separa um tempo, pelo menos 15 minutinhos por dia, e deixa Jesus falar com você. Fala com Ele e escuta o que Ele vai falar. E lá na tua casa, na intimidade do teu quarto, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Você vai estar com a Bíblia na mão e o teu espírito na presença de Deus, tá? Então eu vou convidar você, por favor, acompanhe esse povo que está aqui de coletinho vermelho e azul, tá? E eles vão te dar essas ferramentas. Se você quiser, pode fazê-las, se não, não. Se você precisa de uma Bíblia, procura, eles vão te dar essa Bíblia, vai ser um presente. Agora, todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você. Você que está na galeria também, dá a mão, chega junto aí de alguém, dá a mão para quem está perto de você. Fecha o corredor aí.
aquele povo de Deus, aquela mar de gente na presença do Senhor, e a gente vai declarar o que nós cremos. Não é isso não, né? Nada além do sangue, é isso? Eu estava trocando aqui. Nada além do sangue de Jesus é poderoso para transformar a nossa vida. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que esse sangue faz e fez por nós? Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Que nos faz brancos como a neve. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Você pode declarar a sua liberdade em Jesus. Por causa desse sangue, você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Antes do pastor Arthur Paulos orar e encerrar esse culto, eu quero te fazer um convite muito especial. Esta semana, a nossa igreja sediou um curso durante a semana inteira, junto com o pessoal da 4U Filmes, produtora de filmes cristã, um curso sobre como produzir filme cristão, filme de cinema. Veio gente de São Paulo, veio gente do Rio de Janeiro, veio gente de Santa Catarina, veio gente do Espírito Santo, de várias igrejas aqui da nossa cidade. E hoje é a apresentação do resultado desse curso. Serão 2 curtas que vão ser apresentados aqui na nossa capela às 21 horas, entrada franca. Então você sai e já entra na capela, aproveita e vê o resultado desse trabalho abençoado, porque nós também queremos entrar nos cinemas do Brasil. Amém, igreja? Levar o evangelho de Jesus também através dessa linguagem. Vamos orar, pastor. Senhor, nós queremos te agradecer esse tempo que aqui passamos, o tempo também que nós pudemos te glorificar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. E agora, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Ide na paz. Amém.